Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora da gente falar do mercado do boi. E um alerta importante aí é para você que ainda tem essa preocupação, na verdade, essa vontade de especular com um animal que está aí pronto para ser entregue ou quase pronto aí para ser entregue. O momento é bastante delicado e perigoso e a gente vai entender por quê. Quem nos ajuda nessa análise é o César de Castro Alves, consultor de agronegócios do Itaú BBA. Está aqui já o César com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual é o risco de se fazer ou de se pensar em especulação nesse momento, César? E o que o produtor precisa ficar ligado aí para não ficar com um mico na mão aí, né? É isso mesmo, Alex. Obrigado pelo convite mais uma vez. Olha, eu acho que o risco é pagar mais caro nas proteções, né? Mercados em geral, quando ele começa a dar sinais de dificuldade de subir mais e começa até a cair, o custo de se proteger aumenta porque todo mundo busca isso nesse momento. Então, quem tiver ofertas aí para os meses aí de final de dezembro, final de janeiro, né? Os contratos futuros já caíram um pouco, até muito, né? 15 até próximo de R$20 desde o meio do mês, antes do mercado começar a enfraquecer um pouco. Então, ele é mais sensível ao mercado futuro, mas ele está mostrando um certo cansaço, né, do mercado físico, e eu acho que a justificativa disso é a carne mesmo, né, que está com dificuldade de subir. A gente tem uma alta ainda boa do dianteiro, né, subiu 1,5% desde o dia 15 de novembro, mas o traseiro já caiu quase 3%. Então, isso é um sinal que o spread dos frigoríficos no mercado interno, que já vem muito pressionado desde setembro, está meio no limite, né? E isso coincidiu, né? Quer dizer, até não é uma coincidência, eu acho que é uma função do outro. Os grandes frigoríficos, eles tiraram o pé das compras, né, recentemente, fizeram um movimento aí coordenado. Basicamente, no meu entendimento, é porque está difícil a venda de carne no mercado interno, o resultado dela, né? Então, para que o boi continue subindo e busque os 300 ou vá até além, a carne tem que subir também. E eu acho que é um cenário perigoso contar com isso, né? Acho que até do lado da oferta pode ser que a gente teria um ambiente para isso, mas o lado da demanda tem que absorver, né? E a gente tem hoje, né, nessa média do mês de novembro, a carne 30% mais cara do que em dezembro do ano passado, que foi o momento mais alto do ano. E o boi 35%, e o bezerro 56%. Então, para que a carne continue, para que o boi suba, a carne tem que ir além desses. E nós já estamos num nível muito, muito elevado, né? Eu acho que temos aí o elemento do auxílio emergencial, que fez muita diferença, e é um ponto de atenção para o início do ano, né? Se ele for suspendido, e fica esse momento. Então, assim, ó, do ponto de vista do final de ano agora, eu acho que esse final de novembro, né, tem essa coisa da segunda quinzena, que em geral é um pouco mais fraca, e a gente teria aí talvez uma janela ainda no começo de dezembro, com abastecimento, né, para o final de ano. Então, eu não vejo o menor espaço também para uma queda acentuada do boi, porque não há nenhum sinal de melhora da oferta. As escalas estão muito apertadas e essa redução das compras dos grandes frigoríficos, ela é um movimento da mão para a boca, né? Eles não alongaram escalas e estão mais confortáveis. Não é o caso, pelo contrário, está muito apertado e nesse movimento deles saírem das compras, aparentemente os frigoríficos menores até vieram para o mercado para tentar aproveitar essa pequena queda e completar suas escalas. Então, quem tem contratos a cumprir, precisa produzir carne, vai ter que buscar esses animais.
mas o resultado é muito apertado, né? Então, podemos até ter algum suspiro aí, eu acho, no início de dezembro, mas o mercado da carne está dando sinais de cansaço, e isso é um espelho do boi, né? Uhum. Esse suspiro do início do mês seria pontual, poderia ser repassado para a carne, mas chegaria no boi, César? Olha, essa questão é bem difícil, né? Ou seja, se a carne, se há espaço para repasse, os supermercados estão dizendo que já estão no limite, né? Embora historicamente eles tenham uma margem bem elevada, né? Um spread amplo aí em relação ao atacado, eles estão dizendo que não há espaço para absorverem mais alta sem repassar. E, ao mesmo tempo, o consumidor está pressionado com essa situação toda. Então, eu acho que sim, pode ter um suspiro aí da carne, ela subiu um pouco mais, né, nessa necessidade de repor estoques no início do mês, e o boi, sim, poderia reagir. Mas eu acho já perigoso, Alex, um momento perigoso para não fixarem as vendas. Ficar Né? especulando, né? Isso, eu acho porque os sinais estão meio dúbios, né? E mesmo a exportação, ela já não tem aquele resultado que a gente já viu, principalmente no final do ano passado, né? Os números até a terceira semana do mês de novembro são incompletos, mas eles sugerem um recorde histórico em volume, né? Aponta para 170 mil toneladas, isso é muito expressivo, é recorde histórico. Só que o preço sobe em dólares, né? Está indicando alta de 3,3%, só que nesse mês o boi subiu 12% em dólares. Então, isso significa que a diferença de um e do outro, né? O preço da carne para exportação dividido pelo boi gordo, é o pior resultado desde julho de 2019. Ou seja, tem sim volume, tem muita demanda da China, mas os preços da exportação vis-à-vis o boi gordo já não deixam aquele resultado agradável para os frigoríficos e que poderia gerar uma corrida e puxar preços fortemente. Eu acho que desse lado, embora os volumes sejam positivos, o resultado não é tanto. Então, começa a ficar difícil, né? Nem a exportação e nem o mercado interno trazendo um resultado muito interessante, eu acho que é um sinal de um certo esgotamento, embora pessoalmente eu acho que não há menor espaço para uma queda acentuada de preços, porque a gente está com a oferta muito restrita e mesmo após a virada de ano, né, esse ano, em função de efeito de seca, né, aliás, os preços estão até subindo do boi no Paraná e no Rio Grande do Sul, acho que em função disso, período muito seco, mas em Mato Grosso do Sul, já caiu próximo de 5% desde o meio do mês. Então, acho que é um sinal de que exige um certo cuidado aí para quem vai ter animais para vender, né? Talvez seria a hora de aproveitar esse momento ótimo e não querer acertar o melhor preço do ano, né? Muito bem. Bom, vamos aos detalhes, César. Vamos começar com a questão do mercado interno. Você falou da possibilidade do espaço ainda de valorização para carne, mas isso dependeria de uma demanda de início de mês que está por vir aí, que a gente ainda não tem certeza se vai acontecer ou não. Qual que é a média do preço hoje? Você falou que o traseiro caiu, mas foi compensado por uma alta no dianteiro. Qual que é a média de preço hoje da carne no atacado? R$19 aqui em São Paulo. O traseiro é 21, né? Ele caiu 3%, como eu falei, e o dianteiro na faixa de 17%. Esse está subindo ainda, 1,6% desde novembro, né? Do meio do mês, que eu acho que é o período quando o mercado começou a dar sinais diferentes, né? As altas sucessivas pararam. E outra coisa, Alex, os preços de suínos também pararam de subir, estão até caindo um pouquinho, e os de frango também. Então, as coisas normalmente andam juntas, né? E pode ser que a gente já tenha aí um eventual esgotamento também nesses dois setores do mercado interno, tá? Eu acho que E R$19 é um baita preço, né, César? Tá louco, sensacional. É histórico? Chega a ser histórico? Histórico, é 30% acima do recorde histórico de dezembro, Alex. Nós estamos muito acima, todo mês tem batido recorde, né? Real, em termos reais, descontado da inflação. Então, é um patamar muito elevado, né? Eu acho que a gente está... Contar com mais alta ainda fica complicado, né? Pode até acontecer, né? A gente está vendo
é só rasteira que nós estamos tomando esse ano, né, Alex? Todo mês eu converso com você aqui, mas eu tenho que reconhecer, gente, nunca imaginava preço de milho de 80, soja de 180, boi de quase 300, é uma loucura. Então, e a carne também nesse preço, nunca vimos. Então, mas é sempre importante ter cuidado, né, nesses momentos, né? Porque a gente tem o nosso ambiente econômico desafiador aqui, né? Muita gente desempregada e acho que o auxílio emergencial é o que tem feito toda a diferença. Isso, se for suspenso, né, a partir do início de ano, a gente pode ter uma realidade diferente e que dificultaria aí a alta do preço, essa sustentação, né? Ô César, só para ficar claro, mesmo com essa alta recorde no preço médio da carne, ainda assim o resultado do frigorífico está balançando. Não chega a ser negativo, César? Chega a ser negativo, sim, na venda de carcaça casada, né? Que é o cálculo que todos fazem. O boi casado, né? Ou seja, pondera esses 3 cortes aí, a ponta de agulha, o traseiro e o dianteiro, monta o boi casado e divide pelo boi gordo. Esse é só um indicador de referência, né? Porque há os subprodutos, há, né, venda de carnes que não são carcaças, carne desossada, que tem maior valor agregado. Então, esse é só um parâmetro, mas ele conta muita história quando você olha ele comparado a ele mesmo, né? E é negativo, né? Isso às vezes acontece, né? Não é uma aberração, às vezes ele fica negativo, mas ele mostra que o frigorífico teria que tirar a diferença em outras pontas, né? Ou na venda de carne desossada, ou na exportação. Então, é um indicador bem relevante, eu acredito, e ele está negativo desde setembro, na verdade, né? O boi tem subido mais que a carne, né? E eu acho que o resume tudo é isso aqui, né? A variação do mês de novembro, desse mês de novembro, em relação ao dezembro do ano passado, né? A carne subiu 30, mas o boi subiu 35. Então, não tem alívio, né? Assim como para o produtor de boi que está vendendo animal, ele vende muito bem, mas ele não tem alívio porque o bezerro está muito caro, né? R$ 2.500 a referência. E, aliás, o bezerro subiu 56% também nessa comparação, ou seja, para recria e engorda, mesmo esse boi de quase 300, ele está pior esse ano, e o frigorífico a mesma coisa, porque a carne não subiu tanto assim, né? Então, eu acho que é um jogo de estica e puxa aí difícil, né? E quando a gente transforma esses números em dólar para ver o desempenho das exportações, a mesma coisa. A diferença é que, no caso dos frigoríficos exportadores, eles ainda trabalham positivo, mas com uma margem muito menor quando comparado ao ano passado, é isso? Exatamente isso. Ou seja, a gente não teve mais aqui. O ano passado a gente, né, tinha um câmbio de 4 qualquer coisa, né? Fomos até os 6. Enquanto isso aconteceu, o preço em dólares podia cair, que o resultado dos frigoríficos ainda era interessante. Agora, na medida que o câmbio começou a voltar um pouco, né, a gente começou a ver uma apreciação cambial, e aí, pelo menos, a previsão do Itaú é terminar o ano em 5,25. A gente está vendo o câmbio apreciar. Então, isso significa que você tem que subir preços em dólares para que você não tenha piora no resultado. E não é o que está acontecendo, porque o preço em dólares está subindo, né, na ordem de 3% esse mês, mas o boi subiu 12%, só nesse mês em dólares, porque a gente teve uma apreciação de 3%. Então, é uma realidade totalmente diferente do que a gente tinha no final do ano, e ela vem piorando, né? O spread da exportação, grosso disso é para a China, vem piorando desde maio, mas ainda acompanhado de excelentes volumes, mas essa conta ela estica uma hora, né? Então, eu não sei até que ponto os frigoríficos seguiriam absorvendo altas consecutivas, né? E, aliás, para o ano que vem, essa é uma questão muito relevante, porque se a gente vai ter uma oferta de gado ainda restrita, né, e possivelmente uma demanda muito boa para a China, precisamos elevar preços, né, de exportação, porque senão essa conta vai ficar muito apertada. Então, eu acho que especialmente se tiver apreciação cambial, né, como as projeções indicam, né, ou seja, uma pequena queda do dólar.
E Então, o movimento que a gente vê, principalmente vindo da China, que é o principal comprador, é justamente o contrário, né? Na hora que ela chega no mercado e fala que tem aí a presença de Covid nas embalagens, enfim, no fundo ela está querendo renegociar para baixo os preços, né, César? sem dúvida, é um comprador, um negociador milenar, né, os chineses. Então, é sempre bom estar preparado, porque a pressão é grande. Eles precisam sim de muita carne, mas uma coisa é ter demanda, outra coisa é o resultado dessa venda, né? Então, Exatamente. tudo tem limite, né, Alex? Muito bem. Bom, então, resumindo, dá para a gente definir que esse resto de ano ainda se segura, né? Sem grandes pressões, em função dessa relação da demanda que ainda pode acontecer, tanto a interna quanto a externa, mas para o ano que vem a gente precisa tomar algum cuidado, certo? Principalmente no começo do ano. Eu me preocupo com a demanda interna, Alex. Eu acho que para o VIO, para a China, ele é muito bom, né? Eventualmente a gente consiga repassar preços em dólares, o preço volta a subir, carnes, né? Está começando um movimento de recuperação de preços, isso pode acontecer. Mas aqui dentro, né? Possivelmente nós vamos estar com alto desemprego, sem o auxílio emergencial e com o preço da carne muito alto, porque o boi não vai cair tanto de preço, porque a oferta é baixa. Uhum. Então, essa combinação ela é perigosa, ela é para os frigoríficos, né? Ou seja, dificuldade de repassar preços ou até queda e o boi caro, né? Então, eu acho que é preocupante, tá? Principalmente o mercado interno, e ele é a grande parte da nossa produção fica aqui. Então, esse ponto me preocupa mais, não é algo que vai provavelmente exercer um efeito agora, porque num período muito aquecido, né, até o Natal, mas depois a gente pode ter uma relativa fraqueza aí, e o frango e o suíno também tradicionalmente caem nessa época do ano, então a gente pode ter menos ímpeto comprador aí para o mercado interno na partir da virada de ano. E quando a gente olha a sinalização do mercado futuro, novembro está na casa dos 282 contra um janeiro que está 265, né, César? 200 muito baixo. E outra coisa, Alex, os confinamentos, eles diminuem nessa época do ano, né? Claro que o período seco é o que historicamente sempre motivou esse negócio, mas há operações que rodam o ano todo. E os cálculos que eu tenho feito de confinamento não mostram, o resultado foi excepcional esse ano, né? Porque o boi subiu muito e quem fez ração, né? Comprou a ração ali até outubro, agosto, setembro e está entregando animais agora, o resultado é excepcional. Mas a conta feita hoje, com os preços de milho e farelo de hoje e o boi vendido em março adiante, não tem resultado. Então, você vê que aí tem um descasamento entre custo de ração e preço de boi futuro, né? O que normalmente, se essa coisa não se resolve, o produtor simplesmente não confina, né? Então, tem um mercado desafiador aí para confinamentos aí para o ano que se inicia. E o próprio produtor, o cuidado que ele tem que ter, né? Porque quem comprou bezerro esse ano e está faturando nos atuais patamares de preços, ok, mas e no ano que vem, né? A que preço esse bezerro vai estar? Como é que vai ser essa reposição? Enfim, será que a arroba vai compensar um bezerro tão alto, né, César? Pois é, assim, os resultados das vendas de bois agora que foram comprados, esses bezerros, até o meio do ano passado, são excepcionais. Mas como o produtor ele tem sempre que repor, a reposição hoje ela carrega um risco enorme para o resultado, porque o boi não pode cair. Se ele cair, né, com esse bezerro entrando no sistema R$ 2.500, R$ 3.000, é um problemão e é realmente incerto, né? Especialmente para 22. Para 21 eu acho que a gente ainda deve ter uma oferta bem restrita, mas para 22 a gente pode já ter um início de transição, virada de ciclo, ou até, Alex, mesmo independente do ciclo pecuário, algum evento extremo, né? A gente teve vários problemas aí na pecuária que os preços caíram, arroba, né? Despencaram, né? Ainda que momentaneamente, mas pode fazer feridas aí. Então, está muito perigoso os níveis de reposição e o nível atual do preço do boi, né? Dependendo de continuar subindo para que esse resultado não piore. Isso aí. Tem que ter, mais do que nunca, o gerenciamento ali forte, enfim, as estratégias bem adotadas para evitar aí ter problema lá na frente.
Meu caro César, por enquanto, muito obrigado. É sempre bom te ouvir. Volte sempre. Obrigado, Alex. Foi um prazer. Até a próxima vez. Valeu, um abraço para você. Até a próxima. Abraço. Tá aí, César de Castro Alves conversando aqui com a gente, alertando para os riscos que o mercado traz daqui para frente em função de incertezas. Até esse restinho de ano, talvez não seja nada muito diferente do que a gente está vendo, mas principalmente para o início do ano que vem e ao longo de 2021, o produtor precisa ter alguma cautela e principalmente planejamento na hora de adquirir animais, na hora de fazer a sua comercialização, na hora de evitar aí, preços muito diferentes aí dos que estão sendo praticados hoje. Bom, a gente vai ficando por aqui. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números lá da B3, né, o andamento do mercado futuro. Você acompanha comigo na tela, o novembro caindo 0,04%, é uma queda pequena, negócios a R$ 282,30. Dezembro, R$ 275,20, queda de 0,58%. Janeiro, R$ 265,90, queda de 0,23%. E maio, R$ 258,50, queda de 0,12%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem com queda de 0,97% a R$ 286,90. Muito bem, são os números de hoje, Mercado do Boi, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.